Olá, queridos estudantes, sexto ano e sétimo ano também. Essa aula vai ser comum para as duas séries, porque é o mesmo conteúdo, Terra e Universo. Vamos lá, porque eu tenho alguns slides e quero mostrar algumas figuras sobre a Terra e o Universo e fazer alguns comentários, tá ok? Vamos lá, compartilhar a tela para vocês visualizarem as imagens. Então, o título da aula é Terra e Universo. Aqui a gente está compartilhando esse conteúdo com o sexto ano K de Ciências e também o sétimo ano A, B, C, D, E, F e F da Escola Ana Maria de Souza Barros. Então, essa é uma imagem do nosso planeta, o planeta Terra, que tem uma característica muito peculiar dele, que é ser visto do espaço na cor azul. A Terra ela é azul por causa da quantidade de água que existem, por causa dos oceanos, lagos, garapés, todos os corpos d'água que existem, eles se destacam, estão em maior quantidade do que as superfícies terrestres, os continentes no nosso planeta. Então, quando visto do espaço, por exemplo, visto da Lua ou de outro planeta, da Lua, na verdade, a gente visualiza a Terra de cor azul, tá? Por causa dos oceanos. Então, vamos passar rapidinho, porque tem que ser rápido o vídeo. Sistema solar. A Terra ela está incluída no sistema solar, nosso sistema solar. Ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol. O Sol está no centro do nosso sistema solar e é formado por... aliás, o nosso sistema solar ele é formado pelo Sol e os corpos celestes ao seu redor, que são os planetas, os cometas, os asteroides. Olha, o nosso sistema solar é assim dividido: tem o Sol no centro, aí o primeiro planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, depois vem Vênus, depois de Vênus vem a Terra. Você pode perceber pela órbita que eles fazem, a órbita é a volta que eles fazem ao redor do Sol. E o quarto planeta é Marte. Marte é o quarto planeta. Depois de Marte vem um cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides divide planetas que têm características de planetas rochosos dos planetas gasosos. Todos os planetas depois do cinturão de asteroides são feitos de gases, enquanto que os planetas anteriores, são feitos de rocha. São mais consistentes, mais sólidos que os que estão fora do cinturão. Os que estão fora do cinturão são Júpiter, pela ordem de proximidade com o Sol. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui nessa outra foto, nessa outra fotografia, a gente vê alinhados os 8 planetas que formam o sistema solar, junto com o Sol, em ordem, ordenados para a gente ver tanto o tamanho quanto a ordenação de proximidade com o Sol. Como eu falei, né, o sistema solar, nosso sistema solar possui 8 planetas: Mercúrio, Vênus,
Terra, vou localizar aqui. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Planetas anões do Sistema Solar: Plutão, Ceres, Almeia, Makemake e Eris. Então, esses os planetas anões. Planetas que não são planetas verdadeiros, são pequenos corpos celestes e que não têm características de planeta, todas as características de planetas. O Sol. Bem, o Sol, a gente costuma dividir Sol e estrela, né? As estrelas aparecem à noite, junto com a Lua, mas, na verdade, o Sol também é uma estrela. Ele é uma estrela e ele está presente o tempo todo, só não à noite. Ele não aparece à noite por causa da luz, que a Terra gira ao redor dele. E na parte que a gente tem um momento em que a Terra fica do lado oposto ao Sol, e aí a gente fica do lado oposto ao Sol, na Terra, e aí a luz do Sol não incide na gente, mas incide na Lua, e a gente vê a Lua. O que mais? O Sol é uma das muitas estrelas do universo, sim, ele é uma estrela, tem forma esférica e possui um raio de quase 700 mil quilômetros, as distâncias medidas no universo são tão grandes que a gente não mede por quilômetros, a gente mede por uma unidade de medida chamada ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz demora para percorrer certa distância. Por exemplo, a distância do Sol até a Terra, a gente conta em anos-luz, não em quilômetros, tá? A distância do tamanho, do diâmetro da nossa galáxia, nós medimos em anos-luz. Então, aqui, ó, a gente vê como é que a estrela Sol, como é que o Sol é composto, como é formado. Ele tem dentro no núcleo solar, dentro do núcleo ocorrem reações nucleares, que são reações químicas. Aqui ele tem a zona radiativa, depois ele tem uma zona conjectiva e possui proeminências. Que são proeminências? São fogos, são explosões que saem do Sol, da superfície do Sol, e se esfacelam no espaço. E ele fica assim, tipo, jogando chamas, jogando farpas, jogando suas chamas para o espaço. Isso são chamados proeminências, por causa da quantidade de calor. Ele possui uma cromosfera, que é uma camada de cor, uma camada colorida, e também a fotosfera, que emite energia, é uma camada que emite energia solar. E também possui manchas. Essas manchas são o relevo do Sol, são partes altas da superfície do Sol. E aqui nós temos outra fotografia do Sol, onde aparecem bem nítidas as proeminências, as manchas.
e toda a superfície do Sol. Próxima tela é sobre o nascimento de uma estrela. Esse é o ciclo que o Sol está percorrendo e todas as estrelas do universo percorrem esse ciclo. Apesar de estar em inglês, eu vou traduzir aqui para vocês entenderem essa figura. Esse é o ciclo do Sol, ciclo de vida, life cycle, the of Sun, do Sol, ciclo de vida do Sol, e começa aqui, ó. Ele começou como uma nebulosa, uma nuvem verde, e passou por bilhões de anos. 1 bilhão ele era dessa forma, 2 bilhões ele era dessa, não mudou muito em 3 bilhões, em 4 bilhões também não, e nós estamos aqui em 4 bilhões e meio de anos do Sol, anos de vida do Sol. Daqui para frente ele vai expandir, ele vai crescer gradualmente e depois ele vai se tornar uma red giant, uma gigante vermelha. E depois que se tornar uma gigante vermelha em 10 bilhões de anos, daqui a 5,5 bilhões de anos, ele vai explodir, se tornar novamente uma nebulosa. E, segundo essa teoria, a gente não sabe como vai ser a vida na Terra depois que acontecer tudo isso, né? Já que o Sol é uma estrela e que ele vai passar por todo esse ciclo. Como se sabe que ele vai passar por esse ciclo? Porque já foi comprovado com outras estrelas que acontece isso, com todas elas. Próxima tela. Os planetas. Olha, existem no céu, no espaço, no universo, astros e corpos celestes iluminados e não iluminados, luminosos e não luminosos. Os planetas, eles não possuem luz própria. Os não luminosos são aqueles que não possuem luz própria. Então, os planetas, a Lua, todos eles são não luminosos. Corpos luminosos são aqueles que possuem luz própria. Quem são? O Sol, as estrelas. O Sol, porque ele é uma estrela, ele tem luz própria. Os cometas. Então, a gente pode dividir os astros celestes assim, dessa forma, em luminosos e não luminosos. Os planetas, no caso, não são iluminados, não são luminosos, eles são iluminados, sim, e recebem luz e calor da estrela que orbitam, ou seja, no nosso sistema solar, eles recebem do Sol. Possui uma atmosfera, nós podemos dividir a atmosfera em 5 partes, em 5 camadas, que a gente vai ver lá no caderno digital, no resumo está escrito lá, que é a litosfera, a hidrosfera, qual mais? A hidrosfera, a litosfera, a biosfera e mais as outras duas que faltam, que a gente vai ver lá no caderno digital. Essa pesquisa nós já fizemos, então não precisa fazer agora, tá? Quanto à Terra, nós vamos falar um pouquinho sobre a Terra, que é o planeta que nós vivemos. Ela surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. Antes de haver vida na Terra, a Terra era dessa forma. Ela era muito quente,
O sol, a luz do sol incidia muito fortemente na Terra, era muito calor, ela era cheia de vulcões e esses vulcões, a maioria estavam em erupção, em atividade, se, eles explodiam e jogavam lavas e tornava a superfície da Terra cada vez mais quente. Só que, com o tempo, esses gases foram se acumulando e formando a atmosfera. E essa atmosfera criou um efeito como se fosse uma estufa. Então, os raios solares, quando batiam naqueles gases, naquela atmosfera, eles eram resfriados e chegavam na Terra de uma forma menos quente, menos intensa. Então, isso deu condições de surgirem os seres vivos. Dentro dos oceanos foram se formando aglomerados de coacervados, que a gente chama, que eram pequenas partículas de seres vivos. E daí foram evoluindo e surgiram os primeiros seres vivos da Terra e passaram a ocupar não só os oceanos, mas também outros espaços, outros ambientes da Terra, como o ambiente terrestre, o ambiente aéreo. A gente tem seres vivos ocupando todos os espaços da Terra. Vamos falar um pouquinho sobre os planetas anões que foram descobertos recentemente, né? Porque eles não têm todas as características de um planeta verdadeiro, então foi chamado de planetas anões. Em 2006, Plutão foi reclassificado como planeta anão, enquanto Ceres que era classificado. Somente, Ceres e aqueles outros que eu falei, Makemake, Omeia, eles eram planetas anões e agora Plutão se juntou a eles. Os cometas, como a gente vê aqui na foto, isso aqui é um cometa. Se eu não me engano, é o cometa Halley. O cometa Halley passou na Terra na década de 80. E ele faz a sua órbita pela Terra, a sua órbita pela Terra passa de 76 em 76 anos. Ele só vai passar agora lá para 2050. Então, os cometas, eles são muito comuns no nosso universo, no nosso sistema solar. Eles têm uma órbita elíptica, que não é uma órbita redonda, é uma órbita oval, assim, tipo o formato de um ovo. Elíptico é achatado nos polos e largo para os lados. Então, uma órbita elíptica é uma órbita oval. Possui corpo, coma ou caldeira, pode chamar o corpo dele de coma ou de caldeira, que é a parte que tem fogo, né, que tem queima, que tem explosões, e cauda. A cauda é porque ele está em movimento e os raios e a energia vai se dissipando quando ele vai passando e formando um caminho. Alguns cometas podem ser periódicos. Como eu falei, o cometa Halley é um exemplo de cometa periódico. Então, é isso, gente. A nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, aprendido algumas coisas sobre o planeta, sobre o planeta Terra, sobre os outros planetas e sobre o universo, tá? Um abraço da professora, qualquer coisa, estamos aí.
Dúvidas é só mandar mensagem lá no WhatsApp, ok?